Estou abrindo mais uma live, Senhor, evangélica, mandando a palavra de Deus para todo mundo, pregando o evangelho e explicando a vocês a verdade. Que a verdade seja falada como ela é, como ela está sendo pregada. Que Deus, o Espírito de Deus, nos abençoe nessa noite e na nossa vida toda. Pegue nas nossas mãos, Deus, nos levante do buraco, em nome de Jesus. Amém. Ó, gente, a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, estamos aqui terminando mais um trabalho. Já vamos no capítulo 18 de Mateus. Terminamos o Velho Testamento todinho. Quem quiser provar, entra aí que está tudo gravado. Tudo gravado. Nunca perdi um dia eu estando aqui. Nunca. Graças a Deus. Assistiu ontem, irmão? A lapada foi grande, não foi? Mandei pastor tomar vergonha na cara, não foi não? Pregue certo. Pregue que a palavra está aqui. Nem aumenta um tiro e nem um versículo. Aqui não é porque eu tenho que traduzir a palavra. Porra, você tem que traduzir. Casa é casa, cá é cal, jegue é jegue. Não pode mudar. Não pode. Se você mudar, você não está pregando a Bíblia. Quando ele diz assim, ó. Mas naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Porque o problema, gente, que eu acho assim, os discípulos de Jesus eram tudo safados, nenhum acreditava em Jesus. Nenhum. Porque o próprio Pedro era o coração de Jesus. Pedro, tu está dentro d'água, vem Pedro andar. Pedro, lá vinha Pedro. Vinha um vento, Pedro afundou. Agora cadê a fé? Não estava com o homem? É como muita gente está aí dentro das igrejas, mas a fé desapareceu. Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem, olha aí, olha a palavra, está vendo? Se não se converter, está vendo, Machinho? Ó, se não se converter, não se tornarem como uma criança, maneira nenhuma estarão no reino dos céus. Nenhuma. Agora eu faço uma pergunta a vocês que estão do outro lado me ouvindo. Pode responder, a live está aí, o menino está aqui no celular. Quem de vocês se converte para ser igual a criança? Mostra de 1 milhão. 1 milhão. Eu não estou convertido. Ah, seu pastor, o senhor já está. Esse aqui está no inferno de cabeça para baixo. Porque ele é safado, mentiroso e pregando o que não está dentro do evangelho. Porque não pode mudar. Se Deus deixou o evangelho para a gente pregar, como é que a gente pode sair daqui? Está certo isso? Não está. Bora lá. Portanto, aquele que se humilhar, como está esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Porque eles queriam perguntar a Jesus, dos 12 apóstolos, qual era o maior. Já estavam brigando um com o outro, para saber quem era o maior, quem sabia quem era o menor. E para Jesus não existe isso não. Quem receber uma criança, dá como esta, em meu nome, quem recebeu uma criança com o meu nome, a mim recebe. Você recebe uma criança daquela dali como uma criança,
você vai receber a criança. Ali está Jesus. Por que o batismo? Essa leitura bíblica aqui me ensinou demais. Por que a igreja quer batizar as crianças? E está certíssimo. Biblicamente ela está certa. Porque o castigo, o pecado da criança, a senhora sabe de onde veio? Da menstruação. De quem? Qual foi a primeira mulher? Não, Maria, o que? Foi Adão. A Eva. Foi que Deus disse: tu és amaldiçoada, mulher. Tu vai ter menstruação, tu vai ter dor de parto, e tu vai morrer. Pela tua o quê? Se o moleque saísse dali na hora que nascesse, fosse batizado na hora, por quê? Por causa do sangue da mãe. Está na Bíblia, procura a Bíblia, agora tem que estudar. Mas aonde é? Não é, meu filho. Ninguém me ensinou onde é, não. Eu fui para cima. Está ouvindo, irmão? Que eu tinha as dúvidas, eu falava muito que podia batizar depois de velho. Não, está tudo errado. Batizar tem que ser na hora que nasce. Os tropeços. Se alguém fizer tropeçar, veja, viu? Veja, viu? Veja. Se alguém tropeçar nenhum destes pequenininhos que crê em mim, será melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Mas Jesus não veio para só trazer a paz. Não. Jesus é Deus, rapaz. Jesus fez do verbo uma pessoa, um ser humano. Olha, capítulo 18, versículo 17. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que ela exista, mas se de quem é responsável por ela. Quer dizer, muita gente está dizendo que está dentro de uma igreja, só tropeçando. Sai daqui, foi prego o evangelho, foi prego isso, porque a palavra tem poder. É uma espada, quando ele diz assim, se a sua mão ou seu pé levar você a tropeçar, corte-lhe, jogue para, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. Qual é melhor? Está vendo, irmãzinha, que diferença? Se o povo ouvisse a palavra, meu compadre, e praticasse a palavra, se as igrejas, o senhor que é formado, elas jogassem a palavra para os irmãos, e os irmãos pudessem ouvir, podia ser que tinha uma mudança muito grande. Podia, viu? Se um dos seus olhos levar você a tropeçar, arranque e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só do que com os dois, do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Eles pregam isso? Eles pregam isso? Não, eles passam a mão por cima.
que Jesus é bom, que Jesus veio para perdoar. Ele até agora perdoou alguém? A palavra, diga vocês que estão aqui, e vocês que estão lá, se quiser responder, está aí. O canal está aberto. Jesus até agora perdoou quem? Hein, Louro? Ninguém. Não ande certinho, não. Não vá para o caminho, não. Diz, eu matei um, repara, viu? Tem duas mortes na terra, que uma é perdoada e outra é condenada. A senhora sabia disso? É aquela morte que o cara mata para não morrer. É legítima defesa. A Bíblia fala que Deus fez as cidades de legítima defesa, dos homicídios. E fez também o inferno para jogar aquele que mata uma pessoa injustamente. Aceitei Jesus. Primeiro essa palavra, aceitei Jesus, já está errado. Que autoridade nós temos para aceitar Jesus? Jesus é que tem que nos aceitar. Nós andamos, todo cachorro que matou 3, 4, prostituiu, mexeu com criança, mexeu... eu aceito Jesus. Eu estou no céu. Não, você não vai para o céu, não. Você não vai para o céu, não. Você vai pagar o seu preço que você pagou. A Bíblia diz que Deus bota a pessoa dentro de uma cadeia que não solta mais nunca. Aonde é? Na cova. E para acabar de lascar o resto, ele mete bicho para comer o cabo, para deixar só o quê? Não, só a água. Eu não sei se liga, mas vou dizer. Diz, Jesus foi o único que ressuscitou da morte. Homem, deixe de ser tão mentiroso. Vocês nunca leram a Bíblia, pô. Vale dos ossos secos. Foi que Deus disse para Isaquiel, manda esses ossos se levantar. Só foi ele? Mas é porque eu não sei, meus irmãos, que eles criaram um problema, que escontearam Deus, botaram Deus para lá e olharam para Jesus. Porque Jesus é mais calmo. Deus manda matar, Deus manda degolar, Deus manda tocar fogo, Deus manda chuva de pedra, Deus manda chuva de fogo. Como ele fez aonde? Sodoma e Gomorra. Saia! Porque eu vou destruir. Foi o que ele fez? Destruiu. Deus não mata ninguém, não mata, mas desce. Pisa na bola com ele, olha. Ovelha desgarrada. Deus disse essa semana numa pregação aqui, cuidado, pastor, cuidado das minhas ovelhas. Se elas errarem por causa de você, você dança. E se elas errarem por si próprio, elas mesmo dançam. Não está na Bíblia. Bora lá. Fique atento para não desprezar nenhum destes pequenos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus vêm insensatamente a fazer de meu Pai celestial. Quem disse isso? Jesus. Meu Pai o quê? Celestial. Quando ele diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Era quem? O povo de Israel. O povo de Israel. Ele não veio para a gente, nós não existia naquela época, não. E olha, você observa, o povo de Israel veio. Caleb, Josué, Davi, Salomão, veio tudo para salvar Israel. Quanto salvou Israel? Nem. Quantas vezes fizeram a casa de Deus? 3 vezes. E ele mesmo destruiu a casa de Deus.
O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ela nos montes? As 99 indo procurar a que se desgarrou? E se conseguir encontrar ela, em verdade lhe digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Aqui é a mesma passagem do filho pródigo, que pediu ao pai tudo que tinha direito e caiu no mundo. Aqui você tem que entender o Velho Testamento para entender o Novo. Se você não entender o Velho Testamento, você não vai entender nunca o Novo. Não adianta estar lendo pela metade, não. Aí sim, não é da vontade do Pai? Ó, veja o que Jesus disse, viu? Veja, viu? Aí sim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se pecar um só deste pequenino. Quer dizer, é a mesma coisa de você estar estudando a palavra dos 10 mandamentos, da lei. E se você não obedecer os 10, se você obedecer o menor dos 10, perdeu os 9. Deus não tem meio termo, não. Deus é um termo só. Como tratar um irmão que peca? Como tratar? Por exemplo, está aqui o irmão aqui dentro, pecou. O que é que eles fazem? Logo, mete a pedra, toma, tu está errado, tu matasse, tu é desgraçado, tu prostituísse. Não é assim que faz. Está tudo errado. Joga a primeira pedra, se tu não tiver pecado, quem fica? Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda. Particular, não é no meio do povo, particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se seu irmão não ouvir, leve ainda com você outras 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos, todos questão seja decidida. Quer dizer, você não pode resolver alguma coisa se você não levar 2, 3 para ser o quê? Testemunho. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ela se recusar a ouvir também, a igreja considere como gentil e publicano. O porquê gentil e publicano? Quem sabe? Tu sabe, pai? Tu sabe? Por que considerar gentil e publicano? Quem é que sabe aqui? Não, nenhum. Sabe por quê? Porque os gentios e publicanos nunca aceitaram o que Deus dizia, o que Jesus falava, o que os homens dele falavam. Criticava quem? Jesus. Vê lá. Em verdade lhe digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Olha aí. Tudo que você pedir na terra, Deus escutará no céu. Tudo que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Em verdade também te digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vier a pedir, olhe,
e será considerado pelo meu Pai. Pelo Pai de quem? De Jesus. Tudo que Jesus ia fazer, ele dizia, meu Pai. Então quer dizer, ele não tinha autoridade de passar na frente de Deus. Por que as igrejas estão tirando as autoridades de Deus e empurrando em cima da autoridade de Jesus? Está certo isso? Não está certo. Não está. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele está aqui no meio da gente. Quem é que está no meio da gente? Deus. Rapaz, olha, é o que eu estava dizendo assim, ó. Se a palavra fosse pregada dentro das igrejas, como ela está escrita aqui, sabe quantas igrejas ficaram? Nenhuma. Nenhuma. Quando ele diz assim, ó, a parábola do servo que não queria perdoar. Então, Pedro aproximou-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Quem sabe dessa história? 7 vezes 7. 22. Tira esse cachorro daqui. Jesus respondeu, não diga a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora é difícil, viu, velho? É complicado. Ó, gente, o problema de muita gente que vem para aqui, ele leva eu, porque a minha teologia é diferente, é espiritual. Deus é o quê? Espírito. Jesus hoje é o quê? O Espírito de Deus é o quê? Porque eu não sei onde foi que eles botaram Espírito Santo. Por que eles botaram Espírito Santo? Que já sabe que o Espírito de Deus é o quê? Santo. Se o Espírito de Deus não for santo, o que é que vai ser santo? Não é diferente não é real. É real. É o que é certo. Por isso o reino dos céus é semelhante ao rei, que resolveu ajuntar contas com os seus servos. Passando a falá-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tenho ele, porém, com que pagar. O Senhor disse, servo, ordeno que você vendido ela, sua mulher e os seus filhos, e tudo que possui, que assim divida você e pai. Era uma lei da porra, né? Naquela época, ainda hoje lá é assim. Os publicanos são assim. Os fariseus são assim. Lá é olho por olho, está chegando para mim agora aí, vou pregar para vocês também, ao Corão. O Corão é a Bíblia do judeu, a madeira dele. Ele perde, não tem meu pezinho que está perdoando por causa de se vier traduzido em português, mas se vier em árabe, eu não sei falar nem português, quanto mais árabe. Vamos lá. Então seu servo caindo aos pés dele, explorava, tenha paciência comigo, pagarei tudo ao Senhor. Isso aqui tudo eu mato, cada versículo eu mato. Então acaba de dizer, você não leu, li. Então, Senhor, e o Senhor daquele servo compartilhado-se
mandou embora e se perdoou-lhe a dívida. Veja, gente, veja o que é o ser humano. Quantos o ser humano é ruim. Ele não foi perdoado a dívida dele, mas ele perdoou do outro que devia a ele? Nunca. Quando ele disse: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 diários. Aguardando-lhe, começou a sufocar, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pediu e tinha paciência comigo e pagaria tudo a você. Ó, repara a parábola, a passagem que Deus está mostrando. Deus fez ele perdoar o outro, não fez perdoar ele? Mas ele perdoou o outro? Nunca. É o que acontece hoje, gente. É isso aí. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Hoje é esse povo que está aqui mesmo. Vocês não são diferentes do que esse mundo. Nós não somos diferentes. Porque nós não respeitamos Deus. Se nós respeitássemos Deus, a nossa vida é outra. Concorda, irmã? Preste atenção, se não é? Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me explorou. Será que você também não devia ter sido compaixão do seu servo, assim como eu tive compaixão de você? Indignado-se o Senhor, entregou-lhe aquele servo aos caroços, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também é o homem, assim também é o Pai que está no céu. Olha aí. Olha aí, povo de Deus. Olha aí. Assim também é o Pai que está no céu. Fará com você, sido de tu eterno, e não perdoarás cada um o seu irmão. Olha aí. A Bíblia era para ser pregada assim, compadre. Para ver se o povo abria os olhos e começava a mudar a personalidade. Mas prega só benção. Quando o castigo vem, o cara vai sair da onde? Vai saber da onde? Nós temos que pregar os espinhos também. Mas eu acho que tem que se pregar muito mais o espinho do que a bênção. Está ouvindo, baixinho? Deus está te dando uma bênção. E Ele cobra de você. É melhor receber uma cobrança daqui da terra do que do céu. Quando Ele diz assim, ó, a questão do divórcio, Moisés deu o quê? O divórcio. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para
o território da Judéia. Além do Jordão, grande multidão os seguiram, e eles as curou ali. Eu estou meus óculos estão ruins demais. Estou lendo a tudo, estou passando por cima. Tenho que fazer, se Deus quiser, esse mês que vem eu vou fazer. Algum fariseu se aproximaram-se de Jesus e testemunhou. Perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Que eles faziam uma pergunta para Jesus, para derrubar Jesus, para botar ele no pé do pau. Ó, você disser errado, nós lhe pegamos, porque nós conhecemos a lei. Ele já conhecia o Velho Testamento, você está entendendo, irmão? Ele já conhecia o Velho Testamento. Ele estava fazendo ali tudo para botar a faca em Jesus. Mas Jesus era dirigido por quem? Por Deus. Que Deus sabia que Jesus ia pegar a espada pesada. Jesus não ia pegar o mar, uma praia bonita e uma cervejinha gelada, não. Ele ia pegar, era chumbo grosso. Ele tinha que estar preparado para isso. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, que é o Criador, Deus, desde o princípio fez ao homem e à mulher? Que eles pensavam, se dissesse o contrário, eles doidos para pegar Jesus para botar na forca, dizendo que Jesus era isso, como muitos dizem de mim, que eu sou um macumbeiro, um feiticeiro, um pai de santo. Eu nunca vi feiticeiro, pai de santo pregar o evangelho. Quem já viu? Não, eu estou pegando, está aqui. Agora quero ver vocês, pastor. Tem moral para dizer alguma coisa comigo? Tem? Não tem, é por isso que vocês ficam calados, não me respondem. Porra, vocês sabem que eu estou certo. Quando ele diz, que diz, por isso, o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá com a sua mulher, totalmente. Os dois é um só carne, de modo que já não são mais dois, porém são um só carne. Será se hoje é isso? Não existe mais isso hoje? Não, acabou há muitos anos. Portanto, que ninguém separar o que Deus ajuntou. Ou foi Jesus que está falando aqui? Entendeu? Você está entendendo o que eu quero dizer? Jesus veio à terra simplesmente ser um homem para pregar a lei. Para ser coberto, cumprido o quê? A lei. Ele não veio para ser destruir a lei, não. Quando ele diz, capítulo 19, versículo 7 de Mateus. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que você repudiasse a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Quer dizer, não foi assim. Moisés estava falando o que Deus mandou, porque Deus falava com Moisés de face a face, mas as igrejas dizem que ninguém viu Deus. Bom, que vergonha, lê a Bíblia direito. Deus viu Deus, Jacó viu Deus, Abraão viu Deus. Deus fez uma festa para Abraão, fez uma festa para Deus, que matou boi, deu coalhada, pão ázimo,
no dia que Deus vem trazer a bênção para quem? Que Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Eles pregam isso? Não, ninguém viu Deus, essa história. Rapaz, vocês vão pagar um preço muito caro, viu, velho? Muito caro, vocês pastores, e quem segue vocês. A Bíblia diz que um cego não pode puxar o outro cego, não. Senão os dois vão cair aonde? No buraco. Eu, porém, lhe digo, quem repudiar a sua mulher, e não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, quer dizer, por causa de uma pontinha, né? Tem que traduzir e dizer a verdade para ver se vocês entendem. E casar com a outra cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram, se é assim, e a situação dos homens em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento. Olha aí. Olha aí. O próprio Deus diz, muita gente não quer aceitar esse ensinamento. Quer? Não quer. Não quer. Mas apenas aquele a quem isso é dado, porque é o cônico. Essa palavra é o cônico, é o núcleo. Essa palavra eu já tenho batido para descobrir o que é isso. Vieram me dizer, eu digo, não, pode ficar forte, não é isso. De nascença ao outro, a quem os homens fizeram, tais, olha, tal, a outros que se fizeram, é o cônico, por causa do reino dos céus. Quem é a parte para aceitar isto que aceita? Olha, gente, eu recebi uma mensagem aqui dessa palavra cônica. Eu não sei se é verdade, mas tem tudo para ser verdade. Mas eu ainda vou pegar, vou pedir a confirmação. Porque muita gente não sabe. Deus fala. Se eu prego o evangelho dele, ele tem que falar comigo. Quem não pode falar comigo é Satanás. É um homem castrado. É, um viado. Deus deixa remover. É um homem viado. E Deus disse aqui. E agora? Vocês estão vendo como é que se fala com Deus? Deus fala com uma pessoa. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhe pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixa os pequenininhos e não os impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. O jovem rico, pronto, essa passagem aqui para vocês é muito interessante. O jovem rico. Ele respeitava Deus em todas as maneiras. Mas, hoje, eu vou dizer uma coisa a vocês. Aqui tem um casal que não é casado. Eu vou ser relatório a vocês e vou mudar muito assunto sobre aqui. Hoje, ninguém é obrigado a viver com ninguém. Se você não se dá bem com aquela senhora, com aquele senhor,
Você pode se encontrar com outro e casar e viver. Eu vejo no meu pensamento isso. E isso aqui é para os judeus, para Israel, que são muito acráticos, são muito duros. Mas eles tinham 70, 80 mulheres. Como hoje, ainda hoje tem. Ele não tem uma mulher só. O judeu não. Aqueles homens ricos lá, o sheik, tem cara que tem 300 mulheres, só para olhar. Tem muita coisa que tem que ser estudada. Não pode você pegar tudo na letra. Que a Bíblia diz, a letra mata, olha aí. E o Espírito vivifica. Está ouvindo, vovô? Quando o cara bota um anelzão do dedo na sua cara assim, isso é uma bestalhada. Ele não conhece o que é o espiritual. Bora lá. Eis que alguém aproximado-se de Jesus lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ó, vamos lá. Jesus respondeu: por que você pergunta a respeito do que é bom? Por bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida igual os mandamentos. Presta atenção, foi o que Jesus disse. Na vida só tem o quê? Um bom. Quem é bom? Deus. Aí o que ele disse? Se você quer entrar na vida, guardar os mandamentos. Guardar o quê? Vocês estão guardando, crente, os mandamentos de Deus? Ah, nós estamos no Novo Testamento, mas aqui está falando, nós não está falando do Novo Testamento, não é do Velho Testamento, não. O Velho Testamento eu já li. Bora lá, quero uma aguinha aí. Ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu: não mates, olha, não cometa adultério, olha, não furte, olha, não dê falso testemunho, olha, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Porque ele disse, você não mate. A palavra está dizendo, você não mate. Se você matar, não tem o quê? Perdão. Não cometa adultério. Rapaz, o povo não entende o que é adultério. Adultério é a mulher ou o homem que se vende o corpo. Aí é o adultério. Sua esposa, né? Seu marido. É, bora lá. O jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda. Jesus respondeu, repare, toma aí, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você tem um tesouro nos céus. Depois venha e siga. E o jovem quis? O jovem quis o tesouro do céu? Mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, gente, tem umas palavras na Bíblia que ela é muito estranha, você tem que ter uma sabedoria muito grande para entender. Quando ela diz assim,
É mais fácil o rico passar, o camelo passar por dentro da agulha do que o rico entrar no céu. Não. Não é isso não. É errado. É o rico avarento. É o rico que Deus deu as coisas a ele e ele disse que não tem nada. O perigo da riqueza. Olha, vai começar, viu? Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade te digo que um rico, disse nesse jeito isso aqui, em verdade vos te digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda lhe digo que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí você olha, qual é o camelo? Vocês estão pensando que o camelo é aquele de 4 pés que está andando no deserto? Não. Camelo é onde rolava a linha para a mulher costurar. É isso. E o rico que ele está falando aqui é o rico avarento. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha a pancada para os crentes. Para vocês, crentes, que já estão no céu, mas no céu da boca da onça. Vocês praticam isso aqui? Vocês praticam isso aqui? Eu não pratico. Eu sou muito sincero, não tem negócio comigo de mentirinha, não. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível, para aquele que quer. Mas era para dizer, para Jesus, né? Ah, vocês estão achando estranho, porque não está falando muito de Jesus, só fala em Deus. Aí é onde eu desminto os crentes, todinho, estão todos mentindo, pregando, hein? E aí está no Novo Testamento. E eu estou no Novo Testamento. Se eu tivesse no velho, a cacetada era maior. Não vá para Deus, não. Não se humilhe a Ele, não. Jesus vai perdoar muito você. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: Pedro foi safado com Jesus. Negou ele 3 vezes. E Jesus tinha um amor a ele tão grande que pegou a chave do céu e do inferno e deu a ele. Ah, mas o céu e o inferno existe, quem manda é Deus. Tudo que tem na terra, Satanás não tem esse poder de estar mandando nada do que é Deus, não, moço. Pode esquecer disso. É que nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. Que será, pois, de nós? Pedro perguntou a Jesus o que era deles que eles deixaram tudo que tinha para servir a quem? A Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que na ressurreição, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que se seguiram também e se assentarão nos 12 tronos. Quer dizer, são os 12 o quê? Apóstolos. Para julgar as 12 tribos de Israel. Não é para julgar nós, não. É para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casa, irmão, pai, mãe, filho, campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Não foi o que eu fiz? Foi eu e Simone fizemos.
Deixamos tudo. Tudo. Não foi um dia só não, como o de Mané. Faz 20 anos. Deixei pai, meu pai tinha morrido. Deixei mãe, deixei filho, deixei mulher, deixei tio, deixei tudo. Tudo, tudo. Minha mãe morreu, eu não fui lá. Porque a palavra diz, os mortos enterram os mortos. Minha mulher morreu, me deixou a aposentadoria. E Deus todo bom. Se fez alguma coisa boa. Se não fez, está lascado. Eu sou sincero, irmãos. Eu não tenho meu pezinho tá doendo, não. Porém, muitos primeiros serão os últimos. E os últimos serão o quê? Primeiros. Hoje eu abri a internet ali e uma pessoa me deu uma resposta bem grande. Meu velho. Meu Deus, meu Deus. O que é que eu vou fazer? Para fazer uma feira para casa, fazer uma feira para casa. O que é que eu vou fazer para tanta coisa, meu Deus? Está me dando tanta perreira. Aí Júlio toma. O dízimo. Aí já deu para começar. Aí ele disse, não se aperreie, irmão, porque Deus está tomando a providência. E Ele ouviu o teu pedido. Quem foi que disse a ele? Mas tem gente que vem para aqui e a gente cansa de falar, fulano, para, que Deus está tomando as providências. Mas quer ouvir? Não. Quando ele diz aqui, ó, a parábola dos trabalhadores na vinha. Quem já ouviu isso aqui? Vocês vão ouvir, viu? Isso aqui foi uma coisa que aconteceu. Tá já dando mais? Mas se passar um pouquinho para frente, você não ficar perdido. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem dono da terra, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vida. Tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um dinário. Na época o dinheiro era o quê? Dinário. Por dia. Mandou para a vinha, saindo por falta de 9 horas da manhã. Veio na praça e outros que estavam desocupados. E lhe disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que é justo. E eles foram, tendo saído de novo, perto da meio-dia, às 3 horas da tarde, fez o mesmo coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Ele respondeu, porque ninguém nos contratou. Então ele disse, vão vocês e também trabalhem na vida. Repara a resposta. Viu? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse aos seus administradores, chame os trabalhadores e pague o salário, começando pelo último, indo até o primeiro. Você vai ver o que Deus vai responder. Viu? Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu o dinário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberia mais, porém também este recebeu um dinário. Cada um mais tendo recebido, como
com a mesma e murmuraram contra o dono das terras, e dizendo: este último trabalharam apenas 1 hora, mas vocês igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Veja, viu o que Deus vai responder. Então o dono disse, um deles: amigo, estou sendo injusto com vocês, e você não combinou comigo, trabalhou por 1 dinário, porque o que é seu sai daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a vocês. Será que não me é lícito fazer o que eu quero? Que o meu, vocês ficou com inveja? Porque eu sou bom. Veja, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão o quê? Os últimos. Diga amém. Gente de Deus, observe, aqui foi pregada a Bíblia. Eu não saí um tiro e nem um versículo da Bíblia. Aí eu pergunto vocês que são evangélicos, católicos, espíritas, viram o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Fechando as igrejas, e macumba, feitiçaria, católica, quebrando no cacete os bandidos. Está na Bíblia. O povo de Deus ia ser o quê? Perseguido. Se não for de Deus, não é perseguido. Mas se for de Deus, é perseguido. Então, vocês, pastores, ainda tem chance de levantar o rebanho de vocês. Mas se vocês não levantar na palavra, licença a palavra que eu vou dizer a vocês estão tudo lascados. Nenhum de vocês vai para o céu, nenhum. Nem vocês que pregam, que não estão pregando o que está na Bíblia, e quem acompanha vocês também está na mesma parede. Está ouvindo, irmão? Aqui, a senhora entrou agora para ouvir hoje. A senhora viu alguém falar em louvor? Sabe em quantas páginas? 1684 páginas. Vocês que vêm me acompanhando aqui, falem louvor em alguma? Sim, fala. Que Deus reclamou com Davi. Foi, Júnior? Que não era para louvar e nem era para fazer instrumento de louvores. Ele não aceitava. E ele diz mais assim na palavra, ó: não seja igual àqueles que estavam nas sinagogas, nas esquinas e nas praças, gritando e berrando, e eu não estava nem ligando. Aí eu pergunto a vocês, não tem nada a ver não, cada um faça o seu trabalho, eu faço o meu. E eu sei que o meu está certo, eu sei. Eu estou fazendo tudo que a Bíblia manda. E eu sei o que é pesar. A Bíblia não manda nada, que isso aqui é um bolo de papel. O que a palavra de Deus manda. Está ouvindo, irmão? Eu posso errar. E outra coisa, vou dizer a você: não pense que o homem de Deus ou a mulher de Deus é frouxa, não. E nem é mole, não. Deus não gosta de gente mole e covarde, não. Deus gosta de homem que puxa a espada e vai para a guerra. O que foi que ele mandou o Caleb e Josué fazer no bezerro de ouro? Mataram 3.000 pessoas. Está na Bíblia, rapaz. Mandado por quê? Por Deus. Foi o que ele fez com aquele povo quando estava Deus nas tribos. Ele disse: só roubaram daqui o tecido e as pedras. Vá lá na tribo, que está escondido dentro da barraca. Arranque, traga
pedreja e toca fogo. Quem mandou? Deus. E aí vocês vão dizer aqui. É por isso que eu nem ligo, ó. Nem ligo. Porque antes de falar, não estou falando, isso foi um voto que Deus me pediu. Para me ler a Bíblia todinha, para o mundo todo. Aqui são 14 países que estão assistindo. Agora o Brasil. É moleza? Matuto vai como eu lá da roça. Está ouvindo o mundo inteiro? Agora, veja. Aqui já falou de Papa. Vá lá, Padre. Aqui já falou de Padre. Vá lá, Padre. Aqui falou de pastor? Não. Pastor não existe. Pastor é pastor de ovelha, de 4 pés. Não é pastor de gente, não. A Bíblia não fala assim. Aqui fala de apóstolos, missionários. A Bíblia fala. Você sabe qual é a maior autoridade do mundo fora de Deus? O apóstolo. Quando ele é um homem de vergonha. Mas como é uns cachorros que tem aí ladrão lá fora. Está usando o nome de Deus e quê? Em nome de Deus. Foi para a oração que Jesus nos ensinou e as igrejas católicas, evangélicas não oram. Está aqui, nós orando aqui. Oramos essa semana aqui. Vamos todo mundo orar. Pai nosso que está no céu. Bora. Santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória. Sempre. Amém. Ó, gente, a Bíblia, ela tem que ser respeitada. Porque no dia que ninguém respeitar mais a Bíblia não, a palavra de Deus. E eu não chamo ninguém para ser crente, eu vou pegar a responsabilidade para cima de mim? Nunca. Eu digo a vocês, escuta o Evangelho, está sendo pregado. Cada um escolhe o que é certo, o que é errado. Quem trouxe alguma oferta, coloca aqui.